Olá, crianças, tudo bem? Eu, professor Nilton, agora nesta aula, eu, a professora Rose e a professora Beth, dos quartos anos, estamos trabalhando com vocês, Sistema Monetário. E aqui falando agora de cédula, né? Já tivemos aí uma aulinha referente à moeda, né? A representação, a equivalência das moedas, e aí distribuindo em valores equiparados com as cédulas, tá bom? Agora as cédulas, elas foram realmente aí tentando abreviar de algum modo para que você não carregue tanto dinheiro assim no bolso. De repente você carregar 10 de R$2 para você representar R$20, então você tem uma cédula apenas que representa esse R$20. Crianças, entendam, não é a quantidade que vale. Então, quando a gente fala de quantidade, nós estamos falando de elemento por elemento, né? Contando quantidade ali de papeizinhos, né? Chamados cédulas, que tem o seu valor. Então, vamos pensar nesse valor monetário representado através dessas cédulas, tá? Então, muitas vezes, essa abreviação que foi feita é para a gente poder carregar menos, né, papel e com um valor talvez maior. Ou seja, se você pegar agora a nova moeda de R$200, por exemplo, ela é pequena, ela é menor, ela tem toda ali uma história, tem gravado nela ali algo que representa muito, tá? Na história do nosso próprio país, ou através da nossa representação, pela fauna, pela flora e etc, tá bom? As nossas representações políticas, etc, a nossa história. Então, veja bem, nós temos agora aqui uma aula onde a gente vai pegar, por exemplo, vocês têm muita dificuldade nisso, mas tem menino muito inteligente que vai lá, conversa com o papai, com a mamãe e já se informa dessa maneira. Então, nós temos aí a cédula de R$2, que é uma cédula menor, que circula, né? Por aí. Então, para circular essas cédulas, nós temos que pensar o seguinte: será que o que eu chamo de quantidade de cédula é o mesmo que quantia? Não. Então, é uma coisa muito importante. O que é quantidade? Né? Quantidade a gente pensa em elemento. Quantidade a gente pensa em junção de elementos, tá bom? Quantidade a gente vai pegar como esses dedos aqui, quantidade. Então, quando se fala de valor, a gente fala de quantia, né, referente à questão monetária. Então vamos lá, R$2, eu tenho uma cédula de R$2, mas para eu chegar até R$10, eu vou pegar o meu dedo, vou imaginar 2 valendo 2. Então se eu pegar quantas moedinhas de R$2 eu vou precisar, quantas cédulas de R$2 para formar R$10, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Lembra que a gente exercita muito isso? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, depois 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. A gente fala 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. A gente vai fazendo assim, não é? Então, quando a gente treina isso, a gente está realmente, a gente está se preparando para que no futuro a gente possa interligar esses conhecimentos às nossas outras, vamos colocar assim, relações, né? Então, agora, como a nossa relação é sistema monetário, vamos falar disso. Então, tá bom. 5 cédulas de R$2, então vi que dá R$10, porque cada um vale 2. Então eu vou pensar e vou fazer aí essa adição, tá legal? Se eu pensar em R$20, eu vou pensar em mais 5 cédulas de 2. Então para eu ter R$20, eu vou acabar tendo 10 cédulas de R$2. Para eu não carregar 10 cédulas de R$2, eu tenho uma cédula só de R$20. Então se eu tenho aí neste meio, eu tenho aí R$5 também uma cédula. Então se eu quero, vamos dar por exemplo, eu vou precisar de uma moeda, mas eu vou precisar que você me dê R$8. Como você vai fazer? A de 10 não pode, que passa. Qual é a cédula menor que tem? De quantas maneiras eu poderei representar esse R$8? Hein? Já pensou? Eu sei, professor, posso pegar uma de 5, ok. O que mais? Estou falando em cédula, tá? Não vem pensar, eu posso pegar 3 moedas de R$1. Não, moeda agora não. Vou falar em cédula, mas pode também, tá legal? O valor é o mesmo, nem que eu falei de quantia. Mas eu posso pegar aí tudo em cédula? Não, porque eu preciso de uma moeda de R$1. Ah, professor, então eu posso pegar as 3 moedas, mas eu posso pegar uma só também? Por quê? Por que você pode pegar apenas uma? Tem uma cédula intermediária? Tem uma cédula que poderia completar e chegar nos R$8? Sim. Eu pego uma de 5, eu pego uma de 2, 7 e pego uma moeda que não tem cédula de R$1
eu pego uma moeda e vou completar R$8. Mas tá bom, para eu dar um troco, na situação problema que pede você, por exemplo, sua mãe te dá R$10 e o valor da compra é R$8. O que você faz? Quanto você recebe de troco? Como é que você faz essa continha? Você usa os dedos? Tá bom, professor, eu uso 10 dedos e vou pensar que eu vou tirar 8. Então ele vai ter que me devolver 2. Ótima estratégia, tá bom? Legal. De que outra maneira a gente pode chegar lá? Vamos lá? Do 8 que eu gastei até os 10 que eu levei no valor, eu posso caminhar também para frente. Quanto falta para 10? Tá bom? Lembra que nas perguntinhas, as pegadinhas, vem isso aí? Quanto a mais eu tenho em dinheiro do que o valor que minha mãe? Quanto a mais que eu tenho? Quanto a mais quer dizer, eu dei um valor maior, então existe um número menor. Quanto a mais, é como se eu pegasse a idade do meu pai, que é maior, e a minha, até chegar na do meu pai, eu teria que caminhar até lá. Ou seja, eu posso usar o quê? Para descobrir a diferença, eu posso usar a subtração, pegar o valor da idade do meu pai, subtrair, ou tirar, ou diminuir pelo meu valor. Tá legal? Você pode tanto caminhar até lá, quanto você pode também usar a subtração. Vamos lá então? Então, se eu quero caminhar até R$10 e eu tenho 8, eu vou caminhar na ordem crescente. 8, 9, 10. Ok? Ah, professor, então desculpa que R$2 também usando essa matemática, essa forma, essa maneira. Tá? Você pode também usar uma subtração. Você pega os R$10 e tira os 2, que eu falei? 10. Vamos subtrair por 2. Vamos lá? 10. Até chegar no 8. Não é que talvez você nem saiba que ainda vai dar R$2 de troco. Mas você pega o seguinte, vou subtrair então, professor, vou tirar. Tá bom? Se você tirar os 8 que você gastou, vai dar 2 também. Ó, tenho 10. Tá aqui o 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Então, assim, você está tirando o que você tem que pagar. E lógico, quando você tira os 8, você vai ver que sobraram 2 dedos. Então, vai ter que receber R$2 troco. Tá bom? Caminhar até lá. Então, uma cédula é isso. A cédula de 5, cédula de 2 primeiro, cédula de 2, cédula de R$5, cédula de R$10, cédula de R$20, cédula de R$50, depois cédula de 100 e de 200 que acabaram de sair. Ok? Então tá lá. Tá bom. Meu pai pegou uma cédula nova, uma cédula de R$200. Ele quer que eu troque, que ele vai ter que dar para minha mãe 130. Como é que eu faço? Ah, meu pai vai ter que pagar 130. Minha mãe comprou um chinelo lá, bonito, uma sandália bonita, ele vai ter que pagar 130. Meu pai deu uma cédula de 200 que ele pegou no trabalho e aí chegou que já deu para minha mãe pagar. E aí, minha mãe vai efetuar o pagamento de 130. Como eu faço essa continha? Qual o valor maior da cédula que eu falei? 200. Subtraindo por quanto que sua mãe vai ter que pagar? Tirar. Quanto? Que vai sair do bolso, vai sair daquela, o cara vai descontar daquela nota. Lembra que eu falei que aquela quantia, e às vezes ela é pequena, mas ela vale muito? Quanto você precisar de R$2 para chegar até os 200, né? Então vamos lá, você precisaria de 100 de 2, né? Então vamos lá. Pense bem. Então, assim, eu tenho dos 200 tirar 130. Professor, eu posso usar de 10 em 10? Você não está falando 30? Quando você passa 130, você pensa 100 mais 30, não é? Nós fizemos isso aí, lembra? Composição e decomposição? 130. Vamos pensar de 10 em 10, então. Para chegar até os 200, vamos pensar em 10? Vamos. 140, cada dedo vale 10. Estou falando pensar em 10, hein? 150, 160, 170, 180, 190, 200. Opa, professor, deu 7 aqui, mas cada dedo vale quanto? 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então, professor, o troco seria 70? Ok, perfeito. Quando nós fazemos uma continha e imaginamos continha feita através de real em real, 5 em 5, 10 em 10, nós podemos apresentar nos dedos, apenas lembrando que a gente terá que fazer um cálculo em cima disso. Usar uma estratégia, ok? Tem outras maneiras? Sim. Se eu pegar o 130 e falar, eu preciso caminhar de 10 em 10 até 200, vai dar 70. Eu preciso também pegar do 200 e tirar de 10 em 10. Eu também posso pegar do maior, lembra? E subtrair através de uma decrescência. Então, vamos fazer aí uma ordem decrescente de 10 em 10. Vamos pensar 10 em 10. Cada dedo vale 10 também, ó. 190 de 200. Estou tirando 10. 180,
vamos tirar de 10 em 10? 170, 160, 150, 140, 130. Opa, professor, chegou. Chegou no 130. Então nós temos 7 dedos. Mas nós pensamos o quê? Em dezena, pensamos de 10 em 10. Analisássemos aí, se nós analisássemos aí, como cada dedinho desse valendo uma notinha de 10, nós teríamos 7 notinhas de 10, que seria R$70. Tá legal? Poderia ter aí, não ter tudo de 10, poderia ser uma dessa aqui, duas de 5, tá bom? Então seriam 6 de 10, 2 de 5. Tá vendo como você distribui? Então, poderia ser que só tivesse 50, ou uma nota de 50 inteira, uma nota de 50, e poderia ter aqui 2 de 5, mais 2 de 5. Ó, 2 de 5, 10, 2 de 5, 10, 20. Com 50 aqui, ó, 50, 60, 70, tá? Então, poderia 2 de 10, então seria aqui, ó, 2 notas, 4 notas e 1 de 50, 5 notas. Se perguntar para vocês de quantas maneiras você pode apresentar esses R$70, você tem diversas maneiras. Como nós falamos agora de 200, uma cédula maior, nós fomos tirando de 10 em 10. Então, há certos momentos que você pode usar o cálculo mental, mas pode também utilizar outros métodos, tá bom? Este método é muito legal, de você pensar a ordem crescente e decrescente. No valor aí de 10 em 10, de 1 em 1. No caso da moeda, perceberam? Usando o dobro. Lá atrás a gente falou da moeda. E agora a gente usou também o dobro. Nós pegamos aí o 10 e dividimos em duas notas, duas cédulas de 5. Que foi equivalente aí, tá vendo, os R$20, a 4 de 5. Tá? Então nós dividimos 20 por 4, que deu 5. Então a gente foi aí pegando e fazendo a conjectura aí bacana e essa inter-relação. Tá legal? Das cédulas. Perfeito? Então vamos lá. Representa para mim então, eu quero em 5 cédulas, eu quero em 5 cédulas, aliás, R$19, eu quero em 4 cédulas. Como eu faço? R$19, 4 cédulas. Como você pensou? 4 cédulas, sistema monetário. Sistema monetário. Nós temos aí 4 cédulas. Eu quero 4 cédulas para representar, sendo igual a R$19. Vou colocar aqui o RS, né, para a gente entender que é a representação da nossa moeda. R$19, tá? R$19, de que maneira eu posso representar R$19? Apenas com 4 cédulas, crianças. Vamos lá? Vou pegar uma cédula, então, R$10, ok? Vai faltar o quê? 9. Se eu pegar 10 aqui, eu tirei essa dezena aqui, coloquei R$10 aqui. Então nós temos R$10 já que retiramos daqui. E aqui, e o 9? Como eu posso? Estou falando de cédula, tá bom? Mais uma cédula de R$5. Opa, tem cédula de 5? Tem. E agora para chegar? Se eu tirei do 9 5, então do 9 eu vou tirar 5, 9, eu vou fazer decrescente, tá vendo? 8, 7, 6, 5, 4. Então faltaram 4. E 4, e quais são as cédulas? Tem cédula de R$4? Não tem. De 3? De 1? Tem de 2. Então vou voltar 2 de 2 para dar R$4, tá bom? Então vou usar mais uma. 2 de 2, ó. Que é igual a 4. Então esse 4 viria aqui, se a gente for somar, vai dar 19, ok? Então, pensa bem. Se eu falar para vocês, se eu realmente sugerir a vocês uma atividade onde vocês terão que encontrar cédulas, vocês vão pensar. Primeiro eu vou pensar nos dedos representando aquele número, tá? Depois eu posso pegar o lápis, o papel, a canetinha, tal, e fazer uma continha bacana também, tá bom? Ordem crescente, ordem decrescente, você pode realmente ir lá e fazer uma subtração, entendendo a diferença. Quando fala quanto tem a mais, se tem um número maior, você vai encontrar uma diferença, ok? É como se eu pensasse assim, existia uma sala que no campeonato da escola teríamos que jogar, sala contra sala, todos os alunos contra todos. Tinha uma sala com 32 e outra com 28. Quanto da sala de número maior
tinha a mais. Então, essa perguntinha vem a mais não quer dizer que você vai fazer uma conta de mais, ok? Quantia da mesma maneira, tá? Quando a gente fala em quantia, em dinheiro, a gente também pensa nisso, né? Você vê, 32 que eu falei dos alunos, tirando 28, seria 4, diferença e tal. Então, teria 4 a mais. No caso do dinheiro, que eu dei aqui eu sugeri aqui uma atividade com a representação e um valor de R$200, a nova cédula, nós fizemos aí, percebemos que a gente pode fazer através de 10 em 10, utilizando os dedos, um cálculo assim, tá bom? É uma matemática bem tranquila, gostosa, um método tranquilo. Você pode fazer também através dos números aí que nós pensamos, ordem crescente, decrescente, nós pensamos aí nessas possibilidades. Essas possibilidades também você pode usar na caneta. Lembra que eu falei R$20? Eu vou dividir, descobrir 4, então eu vou lá dividido por 4. Faça uma continha de divisão. 20 dividido por 4. Eu posso fazer uma continha, até um cálculo mental bacana, de várias maneiras, de diversas maneiras. Tá bom? Mas seja sempre uma pessoa curiosa nesse sentido, para pensar as várias possibilidades, tá? Converse com seu pai, com sua mãe, troque ideia, leve sugestões ao professor, bate um papo, é gostoso. Tá bom? Então é isso. Falamos sobre sistema monetário. E aí falamos sobre cédulas, tá? Essas cédulas aí que eu quero ver como vocês vão fazer. Na hora de fazer uma situação, um problema que envolva aí a questão de vocês analisarem aí, fazerem continhas com a sua mãe nos panfletos que tem aí, tá bom? Olha os valores aí das coisas nos panfletos, dê uma olhada na hora que você for ao supermercado com a sua mamãe, pega esses panfletos, leva para casa, faça uma continha, tá bom? Vê se tá ligado a questão aí de vocês pensarem no peso, tá bom? Na massa, volume, se vocês vão pensar também na questão da capacidade, né? Quantos ml, mais quantos ml, e vocês vão fazer uma continha com sua mãe, tá bom? Faz em casa, pensa, analisa, pergunta, mãe, então isso aqui tem 500 ml, então aqui, por isso que eu pago aqui 1000 ml, é o dobro, é isso mesmo, tal. Então se eu pago aqui tantos, vão colocar o peso X, né? 1 quilo ou 500 gramas, então eu percebo que é a metade dobro, eu percebo que aí meio quilo representa 500, por quê? 500 gramas é meio quilo, porque se eu dobrar, vai dar realmente 1 quilo. Então fala meio, que é metade deste 1 quilo. Então, no sistema monetário também tem essa equivalência, que eu comentei aqui, falei das moedas, né? No vídeo anterior, mas que eu falei agora também da questão de você utilizar de diversas maneiras para calcular dinheiro. Um beijo, até mais.